A igreja de Laodiceia dizia: estou rica, abastada, e não preciso de coisa alguma. Era uma igreja que nem lia mais o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa igreja aqui não queria nem saber desse versículo, nem de pastor nós precisamos. Temos tudo o que precisamos ter para vivermos uma vida tranquila e sossegada. Ou é aquele homem que plantou tudo, colheu tudo, pôs debaixo do celeiro e deitou na rede tranquilo. Mas alguém disse: ei, louco, hoje alguém pedirá a tua alma. O que tens para oferecer? O que eu tenho para oferecer para Jesus? O que você tem para oferecer para Jesus, igreja? O que nós temos para oferecer para Jesus? Aleluia! O que eu tenho, amado, é somente um coração arrependido na presença dele. O que eu posso oferecer a Jesus é me render aos seus pés. Que nós possamos estar rendidos aos pés de Jesus desta maneira, sem nenhuma resistência. Todos aqueles que lutam contra Deus terão um final infeliz. Mas que nós possamos ser uma igreja totalmente rendida aos pés do Senhor Jesus. E Jesus diz para eles: olha, e vocês não sabem que são infelizes? Sim, miserável, pobre, cego e nu. O orgulho da igreja de Laodiceia os cegou ao ponto de não enxergarem os seus problemas, os seus pecados. Eles se achavam fortes, independentes, mas Jesus viu o estado real daquela igreja, que era uma igreja fraca, cega e infrutífera. A cidade de Laodiceia sofreu um terremoto no ano 60 depois de Cristo e foi reedificada com recursos próprios, sem depender do auxílio do governo romano. A igreja também tinha essa mentalidade e sentia a mesma atitude de autossuficiência. E isso é algo perigoso para um rebanho de ovelhas que precisam seguir um bom pastor. Que nós não venhamos ser como esta igreja, mas que nós venhamos ser homens, mulheres humildes, com a humildade de reconhecer que Jesus é o nosso bom pastor, e nós dependemos deste bom pastor para nos alimentar com pastos verdejantes, para nos levar para águas tranquilas. Nós venhamos ser uma igreja que reconheça que Jesus é o nosso bom pastor. Numa cidade conhecida pelos seus tratamentos de olhos, a igreja se tornou cega e não procurou o tratamento do grande médico dos médicos, Jesus Cristo. Precisavam da humildade dos publicanos e pecadores de Lucas 5, 31 e 32. Numa cidade que produzia roupas de lã, a igreja andava nua, sem a vestimenta de justiça oferecida pelo Senhor Jesus, como diz 2 Coríntios 5, versículo 3, e Colossenses 3, versículos 9 e 10. Eles eram ricos, mas pobres espiritualmente, amados. Tinha roupas bonitas, mas eram nus espiritualmente. Tinha remédios para os olhos, mas eram cegos espiritualmente, parecendo com a igreja do Brasil. Mas nesta noite, amados, que nós venhamos ter a humildade de pedirmos a Jesus, nos enriquece com a glória dos céus. Jesus nos dá visão do reino dos céus. Jesus nos veste com as vestes celestes. Vamos ter essa humildade de buscar Jesus em oração. E por amor à igreja, amados, Jesus agora vem na sua carta aconselhando a ela: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres,
vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para os ungires os olhos, a fim de que vejas o reino dos céus. Ou dizer para ele: Jesus, põe diante dos nossos olhos a eternidade. Jesus não elogiou a igreja de Laodiceia, não passou a mão na cabeça dos crentes ali, mas Jesus tem conselho para a igreja. Por amor à igreja, Jesus se aconselha, Jesus oferece conselho para guiá-la de volta à comunhão íntima com Ele. Conselho de Jesus para mim e para você, que nós venhamos ter comunhão íntima com Ele. E Ele sugeriu 3 coisas necessárias para a igreja. Primeiro, compre de Cristo ouro refinado. A verdadeira riqueza é espiritual. Ouro fala de riqueza, mas a verdadeira riqueza da igreja é espiritual e vem exclusivamente de Deus. E que riqueza é essa? A nossa fé, a nossa salvação. Não vem de nós, mas vem de Deus, para que ninguém se glorie. Ele oferece o ouro puro e refinado pelo fogo. Sabe o que é isso? Ele está tratando o meu coração com brasas vivas no seu fogo. Sabe o que o fogo faz com o ouro? Tira toda a impureza, toda a sujeira, e só sobra o ouro maciço. É isso que Ele está fazendo com a minha e com a tua alma. Está nos limpando, porque Ele quer uma igreja limpa do pecado. Compra de mim vestiduras brancas. É Deus que lava os nossos pecados e nos veste de pureza e de atos de justiça. É Ele que veste a minha e a tua alma. É Ele que nos lava dos nossos pecados. É Ele que nos veste de pureza e de atos de justiça. Compra de Jesus colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e autossuficientes. Curar como? Me fazendo enxergar que o meu orgulho não vai me levar para lugar nenhum, que a minha autossuficiência, a minha sabedoria, tudo que li, tudo que estudei, não presta para nada, mas que eu venha enxergar a minha total dependência de Cristo Jesus. Que a igreja venha enxergar total dependência das mãos poderosas de Jesus sobre ela, para guiá-la ao reino dos céus. Foi exatamente o mesmo problema que Jesus criticou nos fariseus em Mateus 15, 14 e 23, dos versos 25 e 26, e é o mesmo problema de qualquer um que esquece da importância do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você se lembra do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Vamos voltar a confiar em Jesus e vamos parar de confiarmos em nós mesmos, porque se confiarmos em nós mesmos, o que encontraremos somente é um buraco para cairmos nele, porque o coração do homem é enganoso e perverso, só vai nos levar para o abismo. Mas se confiarmos em Jesus, entraremos no reino dos céus. E disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A correção que vem de Deus é a manifestação do seu amor. Hebreus 12, 4 ao 11. Quando Deus nos corrige, devemos aceitar a disciplina como Ele deseja para o nosso próprio bem. É Ele que nos conduz ao arrependimento e à plena comunhão com Ele. A disciplina aplicada pelos servos de Deus deve também ser motivada pelo amor. Esta atitude deve guiar também os pais quando disciplinarem os seus filhos. Provérbios 13, 24. E os cristãos que corrigem os outros irmãos
deve corrigi-los na fé e no amor, como diz Tiago 5, versículos 19 ao 20, e 2 Coríntios 2, 5 ao 8, sê pois zeloso e arrepende-te. A solução ao problema da igreja de Laodiceia não seria meramente mudança exterior, somente por fora, mas precisava do zelo para com Deus, para se arrepender. Precisava do zelo, precisava zelar de quê? Da comunhão para com Deus. Como é que está a tua comunhão para com Deus? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem consagrado a sua vida a Ele? Você tem se dedicado a servi-lo? Como está a sua comunhão com Deus? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus pôs uma porta aberta diante da igreja da Filadélfia, mas a igreja de Laodiceia colocou uma porta fechada diante de Jesus. O teu coração nesta noite está fechado ou está aberto para receber Jesus? Ele está batendo agora. Ele chama, mas depende dos ouvintes atender a voz dele. Este versículo reforça o entendimento do livre-arbítrio do homem. Jesus oferece a salvação a todos, mas cada pessoa toma a sua própria decisão. Qual é a sua decisão nesta noite? Ser um crente fervoroso, quente, um crente frio de água cristalina, ou um crente morno que quer ser vomitado da boca do Senhor? Ambas as figuras representam a comunhão com Cristo. Ele entra na casa, habita naqueles que obedecem a palavra dele, ceia com ele, sugere uma relação especial de estar de acordo com a comunhão. É um privilégio especial para a igreja comer à mesa do Rei dos Reis. Não há privilégio maior do que a bênção de ceiar com o Rei dos Reis. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os vencedores terão o privilégio de reinar com Cristo. Tal honra não seria para os orgulhosos ou autossuficientes, mas para os humildes de coração. Os humildes de coração são aqueles que buscam de todas as maneiras dar frutos dignos de arrependimento. Jesus foi obediente ao Pai aqui na terra para ser exaltado ao lado dele no reino do céu. Somente os obedientes serão exaltados com Cristo. Jesus bate e chama. Cabe ao homem ouvir e atender a sua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na carta à igreja de Laodiceia, Jesus não citou nenhuma doutrina errada, nenhum pecado de imoralidade. Ele não condenou a igreja por práticas idólatras. Esta igreja, que se achava rica e forte, foi criticada pelo seu orgulho e alta suficiência. Exaltou-se ao invés de humilhar-se diante do Senhor dos senhores. Olha o perigo do orgulho e da alta suficiência. Que nesta noite, amados, nós venhamos ser homens, mulheres, uma igreja humilde e prostrada aos pés do Senhor Jesus, para que assim, amados, nós possamos sentar com Ele no seu trono, na eternidade, no reino dos céus. Amém?